Olá, dando continuidade ao mais elevado e puro amor a Deus. Estamos na Pérola do 2, Vivendo e Aprendendo com Prabhupada, livro escrito pelo meu mestre espiritual Chandramukha Swami, para o nosso engrandecimento espiritual, para que a gente aprenda sobre nós mesmos, quem nós somos uma alma, serva de Deus, em serviço devocional, neste processo de servir a Suprema Personalidade de Deus. E aqui, a partir do momento que nós fazemos essa leitura, nós estamos nos engrandecendo conjuntamente. Nós estamos lendo, compartilhando, meditando, refletindo. E estamos nesse processo para buscar a nossa conexão com a Suprema Divindade, com o Supremo, com a mente suprema, com a inteligência suprema. E para isso a gente precisa de estudar, precisamos de buscar conhecimentos, de ativar a nossa grandiosidade, da nossa inteligência, porque nós somos cheios de conhecimento, a alma ela é eterna, cheia de conhecimento, e nós não usamos esse conhecimento, só usamos o conhecimento para as coisas materiais. E quando a gente para de usar para as coisas materiais, a gente começa a entender que a melhor coisa a se fazer é oferecer os nossos serviços a Deus. Então, essa percepção acerca de Deus, acerca do absoluto, que nós não somos simples corpos materiais temporários, e sim almas que são eternas, cheias de conhecimento e bem-aventurança. Então, nesse momento dessa percepção, a gente precisa se tornar um discípulo de Deus, um servo de Deus. E aí, com esse conhecimento que Deus nos dá, nós vamos atingindo essa plataforma transcendental, que não tem nada a ver com a plataforma material. Então, nesse processo, tem a ciência sagrada da alma, chamada de Bhagavad Gita, que é buscar a filosofia acerca de nós, do quem somos nós, e que, filosoficamente, que nossos corpos não passam de veículos biológicos feitos de energia material. E dentro desses corpos feitos de energia material existe a alma transcendental. Essa alma eterna, cheia de conhecimento, bem-aventurança. E aí vamos entender que não somos o corpo, embora o corpo seja valiosíssimo e a gente precisa cuidar dele muito bem, por sinal, porque ele acopla a nossa alma. E para que esse corpo esteja saudável, para a alma trabalhar para Deus mais melhor. Então, esse é um processo de consciência, processo de consciência de Deus, processo de consciência devocional, um processo de consciência de utilizar os nossos sentidos para o serviço a Deus. De fato, a vida espiritual faz sentido somente para quem está convencido de que é espírito e não corpo material. Por quê? Porque se você não sabe disso, você vai só olhar para a matéria, vai se enredar na matéria, vai sofrer a matéria, vai criar uma celeuma enorme na sua vida, né? Ao contrário, quem se identifica com o corpo não pode evitar viver em função de suas demandas, foi o que eu acabei de falar. Por isso, aquele que aspira à vida espiritual deve sempre ampliar seu entendimento de que não é seu corpo, o que inclui a mente. Eu não sou meu corpo, eu não sou minha mente, eu não sou os meus sentidos, eu não sou os meus problemas, meus dilemas, minhas preocupações. Quem eu sou? Eu sou uma alma eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. E o que é que eu faço com esse conhecimento e essa bem-aventurança? Eu sirvo a Deus mais melhor, para ser um instrumento de Deus, para me melhorar e melhorar o mundo e me curar. Porque se todo mundo se curar das suas mazelas, esse mundo seria um mundo bem melhor de ser vivido. Então, Brahma Bhuta se caracteriza pela compreensão de Aham Brahmasmi. Eu sou um espírito, eu sou uma alma. Então, o que é a alma? Né?
que é a alma? O que é a alma? A alma fala tanto de alma eterna, cheia de conhecimento bem-aventuroso. Então, ele fala aqui, a alma é eternamente uma serva amorosa de Deus. Ponto. Tem mais explicação, não. A alma é uma serva eternamente serva amorosa de Deus. Então, esse amor que nós nutrimos dentro de nós, que nós queremos nos apegar a coisas materiais, a pessoas, a animais e a bens materiais, não tem nada a ver com a alma. Com esse amor da alma que está dentro dela, traz dentro dela, porque essa é a semente que precisa ser germinada de amor a Deus. Ninguém é uma alma espiritual amorfa, uma energia indescritível e inconcebível. Toda alma é um ser espiritual, com identidade espiritual própria, com propósitos reais, e não algo assim, o que é amor morto. O que movimenta meu corpo, o que faz com que eu gesticule, que eu fale, que eu leia, que eu olhe para a câmera, é minha energia espiritual. Que move com essa minha vontade de compartilhar sabedoria, compartilhar conhecimento para mim e para vocês que me assistem ou não. De qualquer forma, eu estou aqui para servir a Deus e eu mesmo estudar, fazer esse trabalho, não em termos egóicos ou egoístas, de jeito nenhum. Eu sei que as pessoas assistem e eu fico muito grata. Qual é o propósito dessa alma? Intercambiar relacionamentos e serviços amorosos com Deus. Então, a gente quer intercambiar serviços amorosos com namorado, namorada, pai, mãe, família, animais. Importantíssimo, mas não é o objetivo da alma. O objetivo da alma não é esse. Esse é o objetivo material secundário. E como é que a gente resolve esse dilema? Né? Estudando os 6 primeiros capítulos da Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma, que eu, pela misericórdia de Deus, compartilho no YouTube também. Estou no 5º capítulo, começando Karma Yoga, ação e consciência de Deus, de Krishna. Então, os 6 primeiros capítulos da Bhagavad Gita visam ajudar o praticante a se desenredar materialmente. Tudo começa com a filosofia Sankhya, que é a filosofia que vai explicar o que é espírito e o que é a matéria e a diferenciação entre eles. Matéria e espírito, qual é a sua diferença? O próximo passo é Karma Yoga, que é o que eu estou começando a compartilhar agora. Aprender a agir corretamente, mesmo estando dentro do corpo. Isso é Karma Yoga. É você agir em consciência de Deus o tempo inteiro. E a gente não faz isso aqui. A gente não age assim. Por isso que a gente se enreda, a gente sofre, a gente cria doença, cria pobreza, cria conflitos, tanto internos como externos, no mundo, na sociedade, no país, no planeta. Assim, a Gita ensina a importância do conhecimento em sacrifício, ou seja, você dedicar seu tempo a se sacrificar, mesmo sem tempo, a estudar esse conhecimento, que vai ajudar você a se elevar muito mais do que você emperrar a sua cabeça apenas no seu trabalho material. Agir sempre para agradar a Deus, cumprindo corretamente com nossos deveres prescritos. Agir sempre para agradar a Deus, mesmo acordando de manhã, indo para o trabalho e blá, 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 blá. Senhor, eu ofereço esse trabalho a Ti. Senhor, eu estou dirigindo aqui esse carro que o Senhor me deu. O carro não é meu, o carro é seu. Senhor, eu tenho esse pequeno apartamento. Foi o Senhor que me deu para eu morar temporariamente. Então, você vai trocando suas ideias materialistas por ideias transcendentais. Por ideias que não vão te enredar mais e mais e mais nesse processo material. E sim, você vai buscar agir corretamente com a consciência de Deus, mesmo estando neste corpo material. Jnana Yoga, o conhecimento espiritual, como fator preponderante para libertar a alma e dar uma boa ideia do caminho da devoção. Então,
Assim, deixamos bem claro que, quando praticamos Sankhya Yoga, sabemos a diferença entre espírito e matéria, passamos para Jnana Yoga em conhecimento de Deus. E vamos terminar em Bhakti Yoga, que é essa conexão divina através da devoção. Ou seja, o serviço devocional a Deus. Então, assim, vamos buscar adorar a Deus em tudo que a gente faz materialmente. Com essa consciência que eu não tenho nada, que eu não sou proprietário de nada, proprietário de tudo é Deus. Então, assim, essas instruções que estão no Bhagavad Gita são valiosíssimas para que a gente possa transcender a identificação com o corpo e assim a gente atinja a inteligência espiritual, que é chamada de Brahma, Brahma Bhuta. A inteligência espiritual acerca de mim mesmo, acerca do que me rodeia, acerca do que eu estou fazendo aqui. Então, nesse serviço devocional, nós vamos entendendo a posição constitucional da Suprema Personalidade de Deus, e nós estamos unidos a Ele, porque nós somos filhos de Deus, alminhas criadas por Deus, e assim nós, como alminhas e não como corpos materiais, nós devemos buscar executar o nosso amor espiritual por Deus, entregando nossa vida como uma oferenda a Deus. Aí você pode dizer, mas isso é muito católico, isso é muito fanatismo, isso é muito... Aí sua mente já começa a especular. Porque o falso ego, a mente e os sentidos, quem é o falso ego? O nosso ego. Ele faz de tudo para você não entender nada disso. O falso ego faz de tudo para você se iludir e achar que você é tudo isso que você vê. E, na realidade, o que a gente não vê que é a virada de chave da questão da nossa felicidade eterna e não da nossa infelicidade temporária. Da nossa felicidade temporária, que é igual à infelicidade. Por quê? Porque piscou, acabou. Bateu palma, acabou. Dura horas, semanas, talvez um mês. Aí fica aquela pessoa em ilusão a vida inteira, achando que é o corpo, achando que é o falso ego, brigando, sabe, fazendo questão por picuinhas, sabe, desunindo a família, sabe, fazendo questão por coisas que não precisam com que você faça questão. E em vez de você amar, você vai afastando as pessoas de você. Então, a conclusão é de que aquele que alcança essa posição transcendental é definitivamente um yogi, em união a Deus mais elevado. E assim, Brahma Bhuta é o começo da perfeição e não a perfeição do seu estado pleno. Por quê? Vou explicar. Uma frase do nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada. Se uma pessoa entende que não é o corpo e que nada tem a ver com o mundo material, torna-se livre do enredamento material. A partir do momento que eu sei que eu não sou o corpo, que eu não sou as coisas materiais, para quê e por que eu vou me apegar às coisas materiais? Para sofrer mais do que eu já sofro? Então, entretanto, essa realização não é um estágio de perfeição, pois o estágio de perfeição começa com a atividade na posição autorrealizada. A partir do momento que eu sei que eu não sou o corpo, eu já vou me livrando do enredamento material, ok? Eu vou me livrando do apego. Enredamento significa apego, attached, que é uma palavra em inglês, apego. E aí, eu sabendo que eu não sou nada disso, eu sou uma alma, eu vou me autorrealizando em quem? Em Deus. E vou deixando de lado essas questões materiais que me deixam ansiosos, preocupados, apegados, querendo dominar, querendo controlar, quando na realidade eu não sou Deus para fazer nada disso. E Deus é o único controlador supremo. Então, para que eu vou perder meu tempo se eu tenho um tempo para estudar, para me elevar, para sair desta condição limitada, dessa ignorância que não me deixa evoluir? E aí eu não vou me realizar em nada. Eu vou ser infeliz materialmente e espiritualmente também. O estágio de perfeição da alma
É para prema rupa. Parama prema rupa. É uma expressão em sânscrito que quer dizer o estágio mais elevado de amor a Deus. O estágio da perfeição que nós temos que atingir não é doutorado, mestrado, pós-doutorado, não é nada disso. Isso é importante, você pode atingir tudo isso e oferecer para Deus. Mas o estágio mais elevado é a autorrealização em Deus e não a autorrealização, a realização na matéria. Eu me realizo como uma alma em Deus e não me realizo materialmente. Eu tenho tudo material ao meu redor, mas eu entrego a Deus porque não é meu. Então você vai se desgarrando, você vai praticando minimalismo com suas coisas, você não vai ter necessidade de comprar. Para quê? E para quem deixar? Especialmente quando você é solteiro, você não casou, você não tem filhos, e mesmo que tenha filhos, muitas vezes geram uma confusão enorme, materialmente falando, nessas heranças da vida material. Então, a perfeição só começa quando alguém se situa na posição de servo. Eu sou uma alma eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança, serva de Deus, Krishna, a suprema personalidade de Deus, servindo a Ele, tentando agradar a Ele, em serviço devocional, em amor, devoção e gratidão. Ponto. Mas aí a gente não faz nada disso. A gente não pensa, não sente e não age dessa forma. Aí vem o sofrimento, minha gente. Aí a gente tem que sofrer mesmo para acordar, porque a gente tem que levar umas pisas, umas palmadas, umas pauladinhas na cabeça para ver se acorda. Porque senão vai ficar dormindo a vida inteira, entrando e saindo desse corpo, nesse planeta, e não aprende nada, pelo amor de Deus. Use o seu tempo para se dedicar a Deus, em consciência de Deus. Depois de explicar a diferença entre a alma e o corpo, Krishna acrescenta na Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 39. Arjuna, isso não é suficiente. Entender esta diferença é muito bom, mas agora irei te apresentar Buri Yoga. Buri Yoga, o processo mais elevado, o yoga que te fará compreender como agir neste mundo como alma espiritual sem influência do falso ego. Eu cometi um pequeno erro e vou, refazer. Então, quando a gente transcende a identificação corpórea, a gente atinge o estado de consciência de que eu sou uma alma. E este estado de consciência de que eu sou uma alma chama-se Brahma. A palavra Brahma é eu sou uma alma criada por Deus. Brahma, Bhuta. Então, o estágio de entender que eu não sou um corpo e sim uma alma chama-se Brahma Bhuta. Agora, quando eu entendo que eu não sou uma alma e busco conhecimento transcendental, eu vou atingir o estado de Buri Yoga. Perdão por esse erro, mas estou corrigindo agora mesmo. Então, Buri Yoga é eu entender que eu sou uma Aham Brahmasmi, uma alma, e que eu atingi esse estado de Brahma Bhuta para chegar a Buri Yoga. Ou seja, buscar a consciência espiritual e o conhecimento espiritual acerca destes assuntos que não tem nada de material e, assim, utilizar essa inteligência chamada de Buri Yoga para agir como alma, mesmo neste corpo material. Vou ler aqui para que clareie mais. No estado de Buri Yoga, a pessoa está tão convicta de que sua posição como alma, tão identificada com sua natureza espiritual, que suas ações impelidas pela própria alma não mais lhe causam enredamento. Trata-se de um estágio em que o serviço devocional é praticado com discernimento, com inteligência e compreensão. Veja bem, esse estágio de Brahma Bhuta é a própria inteligência. A inteligência que eu não sou uma alma, então eu já entendi, então eu vou ter que trabalhar o meu corpo espiritual no sentido de me elevar na plataforma do conhecimento acerca de Deus, acerca do absoluto. E aí eu vou agir como uma alma, mesmo nesse corpo, e dentro desse processo eu vou servir a Deus com mais consciência, entregando tudo para Deus, praticando com discernimento. Eu vou discernir, não, isso aqui é alma,
isso aqui é matéria. Isso aqui é Deus, isso aqui não pertence à minha elevação com relação a Deus. E aí eu vou discernir, eu vou começar a discernir o que é matéria, o que é espírito, o que é matéria. A lei do espírito precede a matéria. Tudo vem primordialmente, primeiramente, espiritualmente, para depois atingir a plataforma material. Eu vou usar a minha inteligência para entender tudo isso e essa compreensão. Onde é que eu vou buscar isso tudo? No conhecimento transcendental, não no conhecimento material. Então, nessa compreensão, a gente vai evoluindo passo a passo. Isso não é assim, milagre, não é um milagre, não é algo que pisca, que estala os dedos e acontece. Isso são estágios. Se eu me interesso por este processo, eu vou seguir esse processo. Se eu não me interesso, eu quero ficar enredado na matéria, achando que eu estou feliz na minha ilusão, tudo bem. Então, é assim que nós vamos nos elevando como alma em direção a este serviço. Esse serviço que é o próprio serviço transcendental. Por que serviço transcendental? Porque não tem nada de material. Eu estou aqui agora lendo esse livro, mas eu estou servindo transcendentalmente a Deus. E não estou me enredando em achar que eu sou a inteligente, que eu vou ser a mais sábia de todo esse conhecimento, que eu estou lendo e que vai atrair milhões de pessoas e que todos vão... Não. Saia dessa ideia, porque essa ideia não pertence ao conhecimento transcendental, e sim ao condicionamento material. Eu sei que às vezes é complicado para nós, porque nós queremos especular mentalmente. E nós não temos essa condição de especular mentalmente, porque as coisas são como são e são ditas. Para você saber se realmente o que está sendo dito teoricamente tem um resultado, você tem que fazer a prática acontecer. Para você colher seus resultados dentro da sua evolução própria do seu ser. Até rimou. Então, com gratidão, o ser é a alma. Com gratidão, eu encerro mais um dia de evolução em direção ao mais elevado e puro amor a Deus. Gratidão.